Imagina só uma família com tanto dinheiro e poder que foi capaz de moldar o capitalismo todo da forma que conhecemos hoje, de maneiras que você nem imagina. Continuando a série Famílias que Controlam o Mundo, hoje vamos falar sobre a família de John D. Rockefeller, candidato ao homem mais rico da história humana, o primeiro bilionário do mundo e verdadeiro dono da indústria do petróleo. Essa família, ao longo dos séculos, acumulou uma riqueza tão grande que nem pode ser mensurada, mas que, para você ter noção, é estimada em trilhões. Com o poder de um continente nas mãos, a família não é apenas dona de empresas gigantescas, como a Standard Oil, mas também são donos do futuro da humanidade, tendo um impacto profundo na nossa vida atual, influenciando desde o sistema de ensino, o remédio que você toma, até a música que você ouve. Você se sente na corrida dos ratos, como se você não tivesse no controle das suas próprias decisões, apenas sendo levado pela vida, sobrevivendo? Talvez esteja na hora de entender melhor como funciona esse jogo, porque você provavelmente foi manipulado. Vamos descobrir como o homem que teve que fugir da sua cidade após o seu pai ser preso por estupro de uma mulher fundou um império e moldou a forma como você e eu vivemos e trabalhamos hoje. E por que isso importa tanto para mim e também deveria importar para você. Esse aqui é o terceiro vídeo da minha playlist Famílias que Controlam o Mundo. No primeiro vídeo eu te expliquei sobre a teoria da nova ordem mundial e te falei também quem são as 13 famílias Illuminati. E no segundo vídeo eu te contei quem são os Rothschild e todos os segredos que eles não querem que você saiba. Terminando esse vídeo aqui, já vai correndo ver os outros. John D. Rockefeller nasceu em Hitchford, Nova York, em 8 de julho de 1839, onde morava com seus pais William e Eliza Rockefeller e seus 5 irmãos. Sua infância foi profundamente marcada pela ausência do seu pai, que era apelidado na cidade de Devil Bill, ou Diabo Bill, um homem misterioso e conhecido em Nova York por ser um golpista que vivia uma vida dupla com outras famílias, fazendo filhos em outros casamentos. Ele nunca estava em casa, sempre pulando de local em local cometendo novos golpes. Já vendeu desde a cura do câncer até óleo de cobra, e a sua reputação era tão ruim que quando tinha apenas 10 anos, John e sua família foi forçado a fugir de Nova York após seu pai ser preso por cometer estupro à mão armada. Essa mudança de cidade e a necessidade que John teve de se adaptar às novas realidades desde cedo moldaram a resiliência e a inteligência dele. Aos 16 anos, John abandonou a escola para trabalhar, quando arrumou seu primeiro emprego como assistente de contabilidade na Hewitt e Tuttle, uma firma de grãos e produtos alimentícios em Cleveland, Ohio, a cidade que eles tinham se mudado após seu pai ser preso. Nesse trabalho, ele aprendeu sobre o comércio e a gestão financeira, desenvolvendo habilidades que mais tarde seriam fundamentais para sua carreira no setor do petróleo. Depois desse primeiro emprego, ele formou uma parceria com um colega chamado Maurice Clark, criando juntos uma empresa de comércio de grãos. A Guerra do Petróleo. Como Rockefeller transformou a indústria e dominou o mercado. Em 1863, já com uma certa experiência, ela entrou no setor do petróleo, investindo em uma refinaria em Cleveland. Focou na eficiência e na redução de custos, muitas vezes pagando o mínimo possível a seus funcionários para poder lucrar mais, reduzindo ao máximo seus gastos. Com o tempo, foi adquirindo concorrentes e consolidando operações. Em 1870, ele fundou a Standard Oil, que rapidamente se tornou a maior refinadora de petróleo dos Estados Unidos. A empresa crescia cada vez mais, principalmente depois que um carinha aí chamado Henry Ford mudou o mercado por completo. Agora, por causa dos carros, todo mundo precisava de petróleo para produzir a gasolina. Rockefeller via os negócios como uma guerra, esmagando concorrentes, controlando múltiplos setores e até mesmo exercendo influência sobre o governo. Sua empresa, Standard Oil, se tornou um monopólio global, utilizando táticas brutais e falindo concorrentes. Essas práticas predatórias e a busca por domínio sem fim levaram a uma série de batalhas ferozes, incluindo rivalidades com figuras proeminentes, como Andrew Carnegie, outro dos homens mais ricos de sua época, que eu também vou soltar um vídeo específico falando sobre ele na minha playlist Bilionários. John travou batalhas até mesmo com presidentes dos Estados Unidos. Em um dos episódios mais impressionantes, Rockefeller comprou uma eleição, pagando a campanha do presidente William McKinley em 1896, que foi eleito e governou para os bilionários, tornando essa a campanha mais cara da história até então. O império pós-Standard Oil e o legado contínuo. O poder de Rockefeller e da Standard Oil era tão vasto que a empresa enfrentou inúmeras acusações de monopólio, até que ela foi completamente dividida em partes pelo governo dos Estados Unidos em 1911. No entanto, mesmo essa derrota judicial se transformou em triunfo para Rockefeller. Quando o governo, sob a presidência de Theodore Roosevelt, buscou desmantelar o monopólio da Standard Oil, o que parecia ser um golpe fatal acabou tornando Rockefeller ainda mais rico, pois o valor de suas ações triplicou após a divisão da empresa em diversas companhias menores. Agora a empresa estava espalhada em micropedaços, mais difícil ainda de serem identificados e derrubados. Roosevelt se tornou um de seus maiores rivais, mas assim como os demais inimigos de John, não foi páreo para o seu poder.
a influência da família sobre a sua vida. Como vimos até aqui, John foi um homem extremamente ambicioso e ganancioso. Sua vontade de poder e controle ia muito além do dinheiro. John queria controlar tudo e todos que pudesse. Era só uma questão de tempo até que ele se cansasse de manipular apenas suas empresas e aqueles que se envolviam com ele. Isso já não era mais suficiente. Sua sede por poder e controle fez com que ele começasse a influenciar a população como um todo. Nesse ponto, John começou a investir fortemente na indústria farmacêutica, financiando pesquisas científicas, grandes institutos e universidades. John foi um dos principais responsáveis pelos rumos das pesquisas médicas e da saúde pública, através da criação do Instituto Rockefeller de Pesquisa Médica e da Fundação Rockefeller. Com investimentos multibilionários, ele financiou iniciativas que resultaram na erradicação de doenças como a febre amarela e a ancilostomíase, também conhecida como doença do hookworm. A família contratou Abraham Flexner, um intelectual muito conhecido, para criar o relatório Flexner, que foi responsável pela mais importante reforma das escolas médicas de todos os tempos nos Estados Unidos, com profundas implicações para a formação médica e a medicina mundial. Encomendado pela Fundação Rockefeller em 1910, esse relatório reformulou a educação médica, estabelecendo padrões rigorosos e científicos para a formação de médicos, tendo diversos impactos como o fechamento de escolas, onde mais da metade das escolas médicas nos Estados Unidos e Canadá foram fechadas ou fundidas por não atenderem aos novos padrões. O relatório também contribuiu para a exclusão de mulheres e pessoas negras do ensino médico, pois a esmagadora maioria das escolas voltadas a esses públicos foram fechadas. E o pior vem agora. John fez toda essa reforma pensando numa única coisa: obter o máximo de lucro possível, mesmo que custe a vida das pessoas. Rockefeller então juntou a indústria do petróleo com a indústria dos remédios. Ele não só criou um império, mas mudou a forma como a medicina funciona até hoje. Os tratamentos naturais, que cuidavam da causa real das doenças, foram sendo deixados de lado. No lugar deles, vieram medicamentos feitos com derivados do petróleo. Remédios que não curam a doença, apenas cuidam dos sintomas. Por incrível que pareça, ele conseguiu o que queria. Hoje chamamos o tratamento químico à base de petróleo de padrão, enquanto taxamos tratamentos naturais como alternativos. Foi nesse momento que o natural deixou de ser padrão e a lógica se inverteu. E por quê? Porque curar de verdade não dá lucro. Um paciente curado compra uma vez, mas um paciente que precisa tomar remédio para o resto da vida, esse enriquece a indústria. E foi assim que a saúde virou negócio. Um negócio onde o lucro vale mais do que a vida humana. É por isso que hoje temos uma sociedade doente, cansada, viciada em remédios que só seguram a barra, mas não resolvem o problema. Vivemos no século da depressão, e você foi levado a acreditar que a culpa é sua, do indivíduo, que não se esforçou o suficiente para ser saudável, quando tudo à sua volta te induz ao contrário. Tudo pensado para que as pessoas continuem sempre pagando. Continuem dependentes. Continuem presas. E isso foi só o começo, porque a mesma elite que moldou a medicina também mexeram na educação, no jeito como você trabalha, no tipo de música que você ouve, até nas frequências dos sons que você escuta o dia inteiro. Moldaram tudo. Cada parte da sua vida foi planejada para você obedecer, não para você pensar. Além de John. Esse é o vídeo sobre a família Rockefeller. E mesmo que o foco tenha sido no John, eu não poderia deixar de te mostrar quem veio antes e quem veio depois. Te falei brevemente sobre a mãe dele, que foi uma mulher religiosa e rígida, e também sobre seu pai, o Devil Bill, um personagem tão sombrio que merece um vídeo inteiro só dele. Porque sim, ele tem histórias cabulosas, e o apelido de demônio não foi à toa. A questão é que os tentáculos dessa família não terminaram com John. O Império Rockefeller foi passado adiante até os dias atuais. John D. Rockefeller Jr. herdou o poder e manteve a influência da família em projetos filantrópicos, que na verdade serviam para manter o nome Rockefeller limpo na visão pública, enquanto os negócios por trás dos panos continuavam sujos. Depois dele veio a nova geração, Nelson Rockefeller, que chegou a ser vice-presidente dos Estados Unidos entre 1974 e 1977, num governo marcado pela expansão da CIA, a ponto de ele próprio ser presidente de uma comissão para investigar os abusos da CIA, comissão essa que acabou sendo acusada de encobrir os verdadeiros crimes, ao invés de investigar. Esse envolvimento dos Rockefeller com a CIA é no mínimo curioso, não? Além deles tivemos Winthrop Rockefeller, seu irmão, que foi governador, e principalmente David Rockefeller, o neto que assumiu o trono da dinastia e levou o legado ainda mais longe. David foi o segundo da família que mais se destacou. Era mais do que um banqueiro, ele era uma ponte viva entre bilionários, políticos e líderes globais. Participava de reuniões fechadas do Grupo Bilderberg, o secreto clube da elite global, e da Comissão Trilateral, e foi um dos maiores defensores da tal governança global, que é um nome bonito para a ideia de criar regras, instituições e acordos que organizem como os países tomam decisões globais. Essa porra que você tá vendo viveu até 2017 e morreu com impressionantes 101 anos de idade. Mas nem todos os herdeiros tiveram o mesmo destino. Teve um Rockefeller que resolveu se aventurar em uma ilha indígena remota, numa expedição que parecia inocente, mas terminou em uma das histórias mais chocantes que você vai ouvir.
Um caso com indícios de canibalismo real. Sim, é isso mesmo que você ouviu. E é claro que eu vou fazer um vídeo só sobre esse episódio, porque os detalhes são de arrepiar. A família Rockefeller não é apenas poderosa. Ela é uma linhagem que ajudou a escrever e manipular a história do mundo moderno. Aproveita e assiste o primeiro episódio da playlist Famílias que Controlam o Mundo, onde explico a teoria da nova ordem mundial e te mostro quem são as 13 famílias Illuminati. E no segundo episódio, te conto os segredos da dinastia que controla os maiores bancos do planeta, os Rothschild. Te espero lá.